Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos dando início à ministração da palavra do Senhor. E não vou fazer isso somente ao virtual, mas aos que estão aqui com certeza. Temos que honrar a presença. Mas crendo que essa palavra ela é uma palavra que não vai ficar somente presa ao hoje. É uma palavra, que o Senhor ministrou ao meu coração, que vai trazer assim um fundamento para tudo aquilo que nós vamos realizar no futuro, no presente e no futuro. Porque quando o Senhor nos vê, Deus não nos vê apenas no presente, Deus nos vê no nosso futuro, porque Deus é profético. Deus tem uma natureza profética e através dessa natureza profética Deus consegue ver todo o nosso potencial, Deus consegue ver tudo aquilo que nós vamos realizar para Ele no futuro. Deus não é bobo, por isso Deus tem uma mentalidade de empreendedor, de um homem, investidor, de um homem de investimento. Deus sabe muito bem olhar para nós e aparentemente nós não temos muito valor, aos nossos próprios olhos, aos olhos de algumas pessoas, mas Deus consegue ver o potencial dentro de nós. Deus consegue ver tudo aquilo que nós temos reservado, para um tempo oportuno em Deus. E é tremendo quando a gente entende que Deus ele não nos vê somente na nossa etapa pequena, de início, de começo, quando a gente nem sabe quem somos, não conhecemos o nosso potencial, não sabemos as nossas habilidades, os nossos dons, quando nós não sabemos ainda qual é a nossa tarefa, o nosso desígnio, a nossa missão, quando tudo em nossa vida parece que ainda está um pouco em desordem, em caos, não há forma definida daquilo que nós somos, daquilo que nós vamos fazer. E mesmo nesse ambiente, nessa etapa de desordem, Deus ele já tem uma visão muito bem ordenada ao nosso respeito. Talvez muitos olham para nós e nós mesmos olhando para nós, a gente se vê como um quebra-cabeça todo desalinhado, desmontado. E Deus sabe exatamente qual é o desenho que Ele tem para nós, porque Deus é o fabricante do quebra-cabeça. Ele já sabe qual é o desenho que temos que montar. Então, nós é que temos que buscar nele qual é o desenho e colocar cada peça no seu devido lugar para saber exatamente o plano de Deus para nós. E antes de entrar na palavra, eu também quero trazer alguns comunicados. A partir de hoje, nós entramos em um propósito de 7 dias de oração, de jejum, de consagração pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos nossos territórios. Uma convocação que veio do Senhor, mas através de ministros em Costa Rica, aqui no nosso país, na nossa nação, Brasil. Muitas pessoas sentiram de Deus estar em concordância nesses dias em uma convocação de oração, de jejum e também de atos proféticos, ungindo tudo aquilo, e orando por aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. É muito tremendo que essa noite eu também tive um sonho que eu creio ser espiritual. Foi bem longo, mas eu lembro de alguns detalhes. Estavam alguns ministros participando no sonho, pessoas que são próximos a nós ministerialmente, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o que me chamou a atenção foi que nesse sonho eu estava como que impulsionado pelo Espírito, passando pelos lugares, hospitais, colégios, onde eu podia passar. Eu estava passando, orando e declarando a visitação do Senhor, a cura do Senhor, declarando uma manifestação de Deus. É como se Deus estivesse já pronto,
né? Muitas vezes a gente ora, Senhor, apressa-te, Senhor, faz algo. E Deus disse, eu é que estou clamando, pedindo para que vocês entendam e vocês se posicionem, porque eu já estou pronto. Assim o Senhor me fez entender, Deus já está pronto, o Espírito Santo já está pronto. Nós é que precisamos estar disponíveis. Nós é que precisamos dar liberdade para Ele atuar. E nós vamos ver o poder sobrenatural do Senhor. À medida que deixarmos Deus, né, Deus nos usar como seus instrumentos. Essa palavra usar às vezes soa mal, mas nós somos instrumentos do Senhor. Né? Nós somos instrumento. E a palavra que nós vamos estar falando aqui hoje, né, será um fundamento para isso. Em nome de Jesus. Então estejam conosco deste domingo até o próximo domingo, também nesse tempo de consagração, alinhado conosco e a visão do Senhor, como ministério, missão Shalom, né, e como filhos do reino, estejam alinhados conosco em nome de Jesus. A todos que estão nos assistindo aí desde Rondônia, um grande abraço, Shalom, né, a Ana Cristina está também nos acompanhando, todos aí de Rondônia que estão nos acompanhando, de São Paulo, pessoas que estão nos acompanhando aqui do Brasil, de Minas Gerais também, e outros que vão assistir essa gravação pelo Facebook ou pelo YouTube, no qual eu vou deixar disponibilizado também. Então vamos ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Esse será a nossa leitura base, nosso texto base, para a mensagem que eu estarei compartilhando agora com todos, com o tema: Deus depositou em nós as suas habilidades, os seus dons. Essa é a meditação que eu tive relacionado à nossa lição de número 19, no qual nós iniciamos sábado com o tema oferta ou presente, que no hebraico é terumá. A lição 19, que vai nos falar da generosidade, da bondade de Deus para com os homens. Muitas vezes, né, talvez pelos maus ensinamentos, nós sempre pensamos que o homem por si só é bom porque o homem ele busca dar algo para Deus, ele pensa no próximo, né? O homem ele é levado a compartilhar o que ele tem com o outro. Mas a verdade é que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tem a origem em Deus. Ele é a nossa fonte original. Então, se pararmos para pensar, o bom é Deus, porque nós não estamos dando do que temos, mas do que nós recebemos. Nós somente transferimos. Nós somente somos chamados para ser bons administradores, bons mordomos no reino de Deus. E a Bíblia diz, se nós administrarmos bem os nossos dons, as nossas habilidades, nós vamos adquirir mais. Deus vai nos confiar maiores tesouros, maiores riquezas. Então não se trata de você ficar pensando, eu não tenho, eu tenho. Se trata de você administrar o que tem. Você pode ter um dom, uma habilidade. Se você administrar bem, Deus vai te dar mais. Você vai crescer em outras áreas da vida. Então o tema da mensagem é: Deus depositou em nós os seus dons, as suas habilidades. Isso é uma verdade espiritual, escritural, né? De acordo com o que nós vamos ler agora em Efésios 4, versículos 7 e 8.
Mas, após entender que nós recebemos dons e habilidades de Deus, nós vamos entender o propósito pelo qual recebemos. Isso é importante. O propósito pelo qual recebemos dons e habilidades. Shalom à pastora Maria José, pastora Zezé, que está nos assistindo desde Valadares, e a todos que nos acompanham também desse território aí abençoado. Então, as Escrituras nos dizem assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Eu estive lendo em outras versões, é sempre bom comparar, porque existe uma linguagem formal, existe uma linguagem mais objetiva, mais simplificada, no qual nós podemos extrair a melhor interpretação do texto. Então, em outra tradução diz assim: mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós. Quando fala graça, está falando de um presente, de uma oferta. Algumas traduções dizem dádiva, mas Deus deu dádiva aos homens, presentes. O que é uma dádiva? É um presente. Ou seja, não se trata de nós é que damos a Deus. Deus nos deu primeiro. A nossa atitude generosa não é porque nós somos generosos por si só, mas é porque Deus atuou primeiro conosco com generosidade, com bondade. Porque essa é a natureza de Deus. Deus é bom. Então, a Bíblia diz que Deus deu graça, deu dádivas, deu presentes. Que presentes são esses? Algumas versões diz dons. Vamos entender no versículo 8, diz: porque subindo ao alto. Quem subiu ao alto? Jesus, Yeshua HaMashiach. Jesus penetrou as dimensões espirituais. Jesus penetrou os lugares divinos, os lugares altos, e levou conosco, e nos levou com Ele, tirando todo o cativeiro, toda restrição, todo bloqueio atmosférico, cósmico. Jesus rompeu o véu do alto a baixo, destruiu o que nós chamamos de céu de bronze, todo impedimento para se ouvir a voz de Deus, para se ver a Deus. Jesus retirou toda a dureza do coração do homem que lhe confessa, que lhe aceita como Senhor e Salvador de suas vidas. E diz que ele deu dons aos homens. Então, Jesus foi quem penetrou as riquezas da sabedoria, da ciência, e ele transferiu. Jesus nos transferiu essas riquezas. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Jesus adquiriu toda a riqueza no que se refere ao conhecimento de Deus, à sabedoria de Deus, às verdades escriturais e espirituais. E Jesus transferiu a cada um de acordo a um propósito, de acordo a um desenho, de acordo a um chamado. Não existe ninguém que não tenha um dom, que não tenha uma habilidade, que não tenha uma capacidade dada por Deus. Uma coisa é não usar isso. O não usar é uma escolha. Eu posso ter uma habilidade para fazer algo e cabe a mim decidir usar ou não usar. Mas Deus depositou capacidades. Deus depositou dons, talentos nos homens. Porque Deus é generoso. Porque Deus é bom. Aleluia. E na lição de número 19, que iniciamos sábado, com o tema oferta ou presente, que no hebraico é terumá, fala no livro de Gênesis que Deus chamou Moisés
livro de Êxodo, perdão, corrigindo aqui minha escriba. No livro de Êxodo, Deus chama Moisés e lhe mostra um desenho no monte, lhe mostra um projeto no monte. E esse projeto se tratava da construção de um tabernáculo, de uma casa, de uma habitação, no qual a glória de Deus, a Shekinah do Senhor, iria habitar nesta habitação, nesta casa, nesta morada, que era provisória. Mas Deus decidiu habitar em uma casa provisoriamente, em uma habitação provisoriamente. Aleluia. Por quê? Porque Deus queria se revelar ao seu povo. Porque o povo havia recém saído do Egito, estava com a mente escravizada, estava com dureza de coração, estavam cativos no seu entendimento, não sabiam quem eram, não se conheciam no plano e propósito de Deus. Então Deus decidiu revelar toda a sua bondade, toda a sua generosidade. E chamou Moisés para intermediar este ato como intercessor, como um profeta. Deus lhe chama ao monte e lhe apresenta um desenho desse tabernáculo. E ao mesmo tempo Deus deposita capacidades, sabedoria. Deus deposita conhecimento em outros homens, dons, para que estes pudessem, junto com Moisés, construir uma visão, construir um projeto. Aleluia! E que tremendo, porque a visão nos relata especificamente tudo que Deus ia detalhando a Moisés, com medidas, com largura, altura, profundidade, tipos de objetos a se construir e quais meios utilizar. Deus deu todas as especificações. Moisés não criou as coisas da sua própria cabeça, senão que caminhou em uma visão, em um desenho dado por Deus. Que tremendo! É saber que Deus é detalhista. Ontem nós estávamos fazendo aqui a leitura juntos, e eu fiquei maravilhado com os detalhes de Deus. Deus detalhando até mesmo os símbolos a serem esculpidos na menorá, dizendo quais símbolos, aonde esculpir e quantas vezes esculpir os símbolos. As medidas da mesa dos pães, as medidas da arca, que tipo de material utilizar em cada objeto a ser construído. Que tremendo! Deus é um arquiteto. E talvez muitos possam pensar, como eu já pensei tempos atrás, para que tantos detalhes? Isso somente enfada, somente cansa. Para que tantos detalhes? Nós precisamos entender que há uma pessoa que é recém-convertida, há uma pessoa que é neófita, há uma pessoa que está iniciando a sua carreira de fé, talvez não lhe interesse tanto isso, porque ela quer conhecer Jesus. Amém? Esse é o objetivo do Evangelho, nos apresentar Yeshua, Jesus, a salvação. Mas nós precisamos saber que o que chamam o Antigo Testamento nos fala por códigos. Nós estivemos assistindo aqui esses dias uma classe com o tema Códigos Proféticos, que me recordou as mensagens divinas que estão codificadas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus falava por figuras, por sombras, por tipos e padrões. Significa que Deus estava falando uma linguagem não conhecida para todos, porque era uma linguagem profética, porque era necessário estar em um sistema educativo que lhe ensinasse a ver, que lhe ensinasse a ouvir, que lhe ensinasse a saber dessas coisas. Porque esta mensagem não era uma mensagem pública, mas era uma mensagem seleta, escolhida para um povo, um remanescente. Aleluia! No qual nós somos chamados também a ser participantes deste povo como sacerdócio do Senhor, como povo adquirido, povo santo.
Então Deus nos falou em figuras, em sombras. Moisés construiu algo que pudesse nos trazer uma figura do que seria que Deus estaria construindo e construiu com a vida de Jesus. Uma habitação na terra, uma moradia, uma casa provisória, um tabernáculo, no qual ele pudesse trazer a sua glória e se revelar ao seu povo. Que tremendo! Então a lição nos fala desses detalhes, aqueles que estão participando da leitura, da jornada da leitura da palavra, estão podendo se deleitar nessas verdades, porque estão conhecendo detalhes, informações preciosas. Deus é um Deus arquiteto. Deus é um Deus construtor. Tudo que Deus constrói, primeiro Ele planeja. Mas Deus não constrói sozinho, porque Deus nos convida a ser participantes dessa construção. E Deus não nos convida a ser participantes sem primeiro nos dar uma eleição, sem nos eleger. Não se trata de que Deus nos chama porque nós somos capacitados, porque nós somos habilidosos. Se trata que Deus nos escolheu e porque Ele nos escolheu, Deus nos transferiu habilidades e dons. E nós precisamos entender para que Deus nos transferiu isso, para que Deus nos entregou dons e habilidades. Essa resposta cada um tem que dar a Deus. E isso é a verdadeira adoração. Quando nós entendemos que os nossos dons e habilidades não são para servir ao mundo, mas é para servir a Deus, ao Criador do universo, ao Criador do mundo. Aleluia! E logo vemos também que se repetiu, com Salomão em Reis, no livro de Reis. A lição vai nos falar de Salomão como um arquiteto, mas Salomão não projetou da sua própria cabeça. Deus mostrou esse desenho, assim como havia mostrado um desenho de um tabernáculo provisório a Moisés. Também Deus entregou um desenho de um tabernáculo físico, um templo em Jerusalém a Davi. E Davi não pôde construir a visão, porque Deus não lhe permitiu, mas Davi entregou esse projeto, esta visão, este desenho para seu filho Salomão construir. E Salomão, mais uma vez, foi o administrador, o mordomo desse projeto. E para esse projeto, chega a ser assim, algo muito grande quando a gente começa a ler e fala: Salomão contratou tantos 1000 empregados para trabalhar em certo serviço. Imagina que tamanho era esta obra, que grandeza, tantos recursos envolvidos, tantas pessoas. Não se tratava de uma obra pequena, era uma obra grande, porque era um templo que não serviria simplesmente para o território de Israel, senão que era um templo para as nações. Ou seja, por isso que a palavra do Senhor diz que a casa do Senhor será casa de luz para as nações. Só que precisamos entender que esta linguagem de figuras, de templo, de tabernáculos, tudo isto se tratava de uma habitação provisória, de uma figura, de um tipo do que realmente Deus estava construindo a humanidade, que era um tabernáculo de carne e osso. Esse tabernáculo de carne e osso, o primeiro que alcançou esta restauração plena, completa, no qual a Shekinah do Senhor, a presença divina, habitou a 100 medidas, 100%, foi Yeshua HaMashiach. Porque a Bíblia diz que ele não teve pecado. Por isso João, o discípulo amado, escreve nas suas cartas dizendo que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, não se trata mais de um tabernáculo de tijolos,
de cimentos, tudo aquilo nos servia para entender que Deus é detalhista nessa construção. Deus criou um modelo físico externo no qual eu pudesse ver, conhecer, mas logo buscar esta introspecção, essa reflexão interna de que Deus também me criou de forma detalhadamente. Essa revelação alcançou Davi no Salmo 139, versículo 16, quando diz que os teus olhos me viram, ainda quando eu era informe. Ou seja, Davi alcançou a revelação de que Deus era o construtor da sua vida, do seu corpo. Porque Deus construía Davi para um propósito específico. Assim também, Deus constrói em nós algo, transfere dons, habilidades, capacidades para um propósito. Ou seja, tudo que no Antigo Testamento estava em sombra, em figuras, em padrões, em tipos. E o tremendo de Deus é isso. Deus vai construindo por etapas até que nós possamos estar maduros para receber a sua revelação, a sua machal, a sua palavra viva. Aleluia. Então nós podemos entender que Cristo, Yeshua HaMashiach, nos chamou. Por quê? Porque Deus depositou em nós dons e talentos, mas muitas vezes nós estamos atrofiados, estamos paralisados, estamos acomodados. Por quê? Porque talvez nunca ninguém nos ensinou a usar o que nós temos. Nunca ninguém ativou o potencial divino em nossa vida. Nunca ninguém nos treinou nesse dom, nesse talento, nessa habilidade. Porque todo dom e talento precisa ser desenvolvido, precisa ser aperfeiçoado. O dom não vem pronto. Tem que ser desenvolvido, aperfeiçoado. E é nossa responsabilidade fazer isso. Deus depositou o dom. Deus depositou o talento, a habilidade. Mas cabe a nós se colocar na formação desse dom, no desenvolvimento desse dom. Investir nosso tempo, recursos para esse desenvolvimento. Nós é que precisamos entender que nós necessitamos nos desenvolver, porque a religião nos ensinou muito bem o comodismo. A religião nos ensinou muito bem a ficar parados, a ficar ouvindo tudo que tem que ser dito e não fazer nada. E os dons ficam atrofiados, ficam parados, paralisados. Não saímos para realizar nada na vida, porque a religião simplesmente quer nos estancar, quer assumir o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, e nos impedir de construir algo genuíno para Deus em nossos próprios territórios, em nossas próprias casas e famílias. Porque aquele que está ativado no sacerdócio, ele também é um construtor. E vamos entender um pouco mais sobre essa construção. Mas primeiro quero também fazer essa leitura de Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo 3, versículo 1. Veja que interessante. Nós estamos falando de que Deus é um arquiteto e Deus convida homens para construir com ele uma visão. E para isso Deus deposita seus dons, as suas habilidades, porque Deus não é centralizador.
Deus é apostólico. Deus é um ativador. Deus é um motivador. Deus ativa os dons e logo diz: você foi ativado, se desenvolva, porque eu te tenho chamado a ser um construtor na minha casa, na minha obra, dos meus projetos. E vimos isso no Antigo Testamento, né? Na construção do tabernáculo móvel. Vimos isso também na construção do templo em Jerusalém, com Salomão. E sabendo que aquele templo físico era uma representação do próprio Cristo, do próprio Yeshua, o tabernáculo vivo de carne e osso, Deus habitando conosco. Por isso que muitos vinham e tocavam em Jesus. Por quê? Porque o seu corpo estava revestido de glória. Porque Jesus era o templo. Por isso que ao tocar nele, saía virtude e manifestava o poder da cura. Aleluia. As palavras que saíram da sua boca eram palavras de vida, palavras de restauração, eram decretos de Deus para a sociedade. Aleluia. Então, em Marcos capítulo 3, versículo 1, diz que outra vez Jesus entra numa sinagoga. Sinagoga é uma casa de estudos, como era de costume. Jesus entrou numa casa de estudos e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada, uma das mãos inútil, atrofiada. Veja que interessante. Deus não somente quer nos salvar, mas Deus quer restaurar em nós todo o nosso potencial, todas as nossas habilidades, todas as nossas capacidades para construir, para realizar. Nós precisamos entender que nós somos, a nossa mão é como a mão de Deus. Os nossos pés são como os pés do Senhor. A nossa boca, a nossa voz, as nossas palavras, quando estão alinhadas às palavras de Deus, são a verdadeira mensagem profética. Então lá nessa sinagoga, nessa casa de estudos, havia um homem que estava com a sua mão mirrada, não podia construir, estava impedido de trabalhar, de produzir, estava incapacitado. E Deus primeiro restaura essa capacidade, devolve essa capacidade, essa habilidade. Jesus chama este homem à frente e cura a mão deste homem. Se Jesus simplesmente quisesse levar esse homem para o céu, poderia deixá-lo com a mão mirrada. Mas por quê? Porque Deus desejou curar a mão deste homem para restaurá-lo em suas capacidades. Deus não quer que ninguém no seu reino esteja incapacitado, sem habilidade, sem dons, mas que todos sejam cheios de capacidades, cheios de dons, cheios de habilidades. Porque no reino de Deus não existe ninguém que não tenha uma função, que não tenha uma ocupação, não existe vagabundos. Todos que são chamados por Deus são chamados para construir algo em um território. E se há um problema que tem trago incapacidade, que tem trago um comodismo, Deus precisa resolver esse assunto urgente. O que tem tirado a tua capacidade de produzir para Deus, seja um problema emocional, seja um problema físico, seja um problema espiritual, nesta hora mesmo eu declaro na autoridade de Yeshua HaMashiach que esse problema nesta hora é removido da sua vida e é lançado para longe. Porque a glória do Senhor te visita nesta hora. Porque a glória do Senhor quer te visitar para quê? Para te despertar, para te ativar, porque o Espírito Santo já está pronto.
Deus está esperando a nossa fé amadurecer para respondê-lo. Uma fé obediente, que não questiona, que não argumenta, que não põe limites para Deus, porque nos ensinaram um Deus histórico, e quando vimos que Deus fez algo grandioso, foi no passado. E esquecemos que Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí agora. Em nome de Yeshua HaMashiach, onde você está agora, sinta a glória de Deus, porque Deus diz que você também é casa, você é habitação. Deus quer habitar através de você no seu território, na sua casa, porque não se trata somente, o evangelho não se trata somente de levar você ao céu, mas se trata também de Deus achar morada e habitação nesta terra novamente, através da sua vida, porque muitos homens construíram templos físicos para Deus, mas Deus já não está habitando em templos físicos, onde não há mais verdade, não há mais santidade, não há mais justiça, não há mais a glória de Deus nesses templos, mas Deus diz: eu habito em meio a um povo que tem lábios que me adoram, lábios puros, no qual eu santifiquei, que tem um coração puro. Esses são os que eu habito e eu me movo através deles. Aleluia. Seja um intercessor, uma extensão desse ministério de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Seja uma palavra alcançado, seja uma mão a quem te pedir ajuda. Muitas vezes o nosso coração se endurece porque muitas pessoas utilizam da nossa bondade, não da nossa, mas da que Deus nos deu. E a gente vê a má educação nas pessoas e o nosso coração tende a endurecer, a fechar. Mas em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço nesta hora que o Senhor nos devolva um coração generoso. Porque Deus distribuiu dons, habilidades. A uns Deus transferiu riquezas. E essas riquezas não é para enriquecer a si, mas é para enriquecer a outros. É para investir no reino. Porque quando Moisés foi construir o tabernáculo, a pedido de Deus, o Senhor falou a Moisés que pedissem uma oferta a cada um que se movesse voluntariamente. E uns entregaram ouro, outros entregaram prata, outros entregaram bronze, outros tecidos, animais, pedras preciosas, para que construísse a casa do Senhor. É importante voltar a ter um coração generoso e entender porque Deus nos transferiu riquezas, habilidades, dons, talentos. Existem pessoas que têm habilidades, mas não estão se colocando para servir. Muitas vezes nós líderes nos cansamos porque temos que aprender um pouquinho de tudo. Esses dias agora eu estive pesquisando como poderia melhorar as transmissões, as lives. Eu vi que tem que fazer um curso. E eu pensei: Senhor, quem eu poderia investir para fazer isso? Porque eu não quero adquirir mais um dom, mais uma habilidade, porque isso eu vou acabar centralizando tudo em mim. E o bom é que cada um entenda o seu chamado, a sua habilidade, o seu dom, e possa se aperfeiçoar para servir a Deus, para construir a visão, para construir o sacerdócio, para construir uma casa onde a glória de Deus possa ser cheia. Porque não se trata somente de construir no natural. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que ouve a palavra e os põe em prática, esses são meus irmãos, esta é a minha mãe, esta é a minha família, esta é a minha querila ou carral. Porque carral no hebreu é família. Essas são ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Essas pessoas foi que Deus nos uniu pela Shekinah, pela glória de Deus. Não foi Babilônia, não é o sistema babilônico, porque aqui ninguém veio porque houve uma manipulação, porque houve
algo se não foi pela mesma glória de Deus, pela mesma voz que falou. Veja que tremendo, quando o Senhor falou com Moisés, disse: Moisés, venha ao teu encontro o teu irmão Arão, e esse te beijará, como uma saudação, porque eu já tenho falado com ele, que se una a ti em uma missão, em um projeto, em um propósito, em um desígnio. Que tremendo é quando nós somos unidos pela revelação de Deus, pela glória do Senhor, pela uma instrução divina. Porque o mesmo Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. É o Espírito Santo que une, que liga. Por isso Efésios 4, muito lido aí, diz que nós temos um só Espírito, um só batismo, um só Pai. Por isso guardem o vínculo da paz. É impossível ter paz em Babilônia. Em Babilônia só tem guerra, porque Babilônia mesma é o fogo do Senhor. Deus entregou esse sistema babilônico ao juízo. Para que possamos sair e buscar a Deus no secreto, buscar a Deus na sua palavra, para que possamos buscar a revelação do Senhor, nos instruindo em nosso desenho, em nossa jurisdição, em nosso território, em nossas habilidades, dons. Porque quando nós estamos como um corpo bem ajustado, não há problema, não há contenda. A contenda se dá quando nós estamos os dois querendo ser cabeça, os dois querendo ser pés, ou três, né? Porque temos 2 pés, 2 mãos. Mas quando os membros querem ser iguais, ao invés de serem complementos em um território, e dá a entender que Deus está criando confusão. Porque quando o Senhor foi construir o tabernáculo, Deus construiu o objeto, cada um com um propósito, cada um em um ambiente. E apesar de que Deus construiu medidas semelhantes, como a arca e a mesa, eles estavam em ambientes distintos e tinham propósitos distintos. Por isso que toda confusão precisa acabar através de buscar o conselho do arquiteto, que é Deus, que irá nos instruir na sua sabedoria infinita, para conhecer o nosso verdadeiro desenho, o nosso verdadeiro chamado, o nosso verdadeiro desígnio, e sermos restituídos em nossas capacidades, em nossas habilidades, e sermos produtivos, porque é nisso que glorificamos ao Pai, que demos muitos frutos, que produzamos. Ninguém glorifica a Deus sendo estéril, ninguém glorifica a Deus sem produzir. Aleluia! Então diz que Jesus, em Marcos 3, versículo 1, Jesus restitui a capacidade de um homem que estava com as suas mãos mirradas, atrofiada, sem produzir. Deus lhe devolve a capacidade para que ele se torne produtivo. E o sistema religioso se enfureceu. Por quê? Porque o sistema religioso é estéril, é como Babilônia, e tem raiva de quem produz, tem raiva de quem frutifica. Porque começaram a se enfurecer com Jesus, dizendo: quem é esse que no sábado cura? E Jesus disse: no sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Porque Jesus restaurava no sábado, curava no sábado. Jesus foi perseguido pelo sistema religioso. E vimos que no Marcos 3, Jesus escolhe os seus discípulos, os seus estudantes, aqueles no qual Deus iria ensinar, formar, forjar, construir.
Em nome de Yeshua HaMashiach. Deus escolheu 12 discípulos para aprenderem, para se desenvolverem, para amadurecerem. Em nome de Jesus. E Deus escolheu esses discípulos para que eles pudessem serem também construtores. Construtores de quê, pastor? De uma casa? Mais do que uma casa. Construtores de um sistema educativo, no qual Cristo era o cabeça, o arquiteto dessa educação, e esses discípulos, que mais à frente se tornaram apóstolos, enviados, para serem os educadores de uma nova geração. Aleluia! E que tremendo foi o nosso mestre, Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach construiu uma educação de um nível muito alto, que as pessoas de baixa cultura, quando eu falo baixa cultura, não é pessoas sem condições financeiras, porque existem pessoas que são ricas financeiramente, mas não têm cultura, não têm educação. Ou seja, Yeshua criou um nível de educação tão alto que somente pessoas de alto nível poderiam ingressar nesse sistema educativo e serem instruídos diretamente por ele. Por isso nós vemos aqui em Marcos capítulo 4, que vai falar da parábola do semeador. E a parábola é uma sipur, é um conto, é uma narração, é uma história, que para poder entender essa história é necessário um nível de conhecimento, um nível de revelação, um nível de instrução para entender, decifrar esses códigos proféticos dessa educação. Então Jesus fala por parábolas. Por quê? Porque Jesus não queria que a sua educação caísse nas mãos erradas. Jesus publicamente ensinava por parábolas. Mas aos discípulos, ele compartilhava a marchal, a revelação, a instrução. Aleluia! Enquanto muitos hoje, nós percebemos no sistema evangélico, no sistema gospel, ainda mais nesse tempo da mídia, das redes sociais, muitos querendo se promover pelo conhecimento que têm. E ficam dando esse conhecimento como um atrativo para atrair pessoas. Mas Yeshua ensinava ao público por parábolas, por sipur, para que o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da glória de Deus não caísse em mãos erradas, não caísse na mão dos babilônicos, dos que perseguiam o povo de Deus. Deus estava construindo um sistema educativo através de Yeshua com discípulos. Quem são os que recebem o conhecimento do mestre? Os discípulos, os estudantes. Se não for estudante, não for discípulo, vai ouvir parábola, vai ouvir enigma, vai ouvir código que não entende. Vai ficar sempre com a mente cativa da religião e dos seus argumentos, das suas doutrinas. E vai ficar privado de conhecer os pensamentos do Senhor, a mente de Cristo. É necessário um despertamento, uma tomada de atitude para se tornar alguém comprometido com a educação do Senhor, do reino de Deus, para crescer, para ser restaurado nas suas habilidades, nas suas capacidades,
no seu chamado. Muitas vezes nós não queremos investir os nossos recursos, o nosso tempo em algo que nos vai fazer crescer genuinamente. Porque a religião sempre vai querer te obrigar a cumprir a demanda com a religião, mas não te estimula a buscar o conhecimento, a sabedoria, para você crescer no seu chamado, no seu ministério, no conhecimento de Deus. Então Jesus fala por parábolas, publicamente, a parábola do semeador, que saiu a semear e lançou sementes. As sementes são as palavras. A palavra na sua forma íntegra, integral. Isaías 55 diz que a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, porque é como a chuva, como a neve, e dará semente ao que semeia e pão ao que come. A semente é para semear, a semente é a palavra pura, a palavra íntegra, é o que está escrito sem a revelação. Ou seja, o semeador passou a lançar sementes. Mas a semente, quando ela alcança uma boa terra, ela vai produzir. Mas olha o perigo. Quando lançamos a semente, vem a ave tentando roubar essa semente. Vem este ladrão, essa ave de rapina, que são os ensinos dos falsos mestres, dos mestres não ungidos ou ungidos pela Babilônia e seu sistema religioso, que querem matar a semente de Cristo, que querem matar a palavra viva, que querem tornar a palavra estéril. A palavra nunca será estéril, porque toda palavra que sai da boca de Deus é produtiva e vai produzir. Aleluia! Uma semente caiu entre pedras, outra caiu entre os espinhos. A que caiu entre os espinhos foi sufocada pelas preocupações da vida, pela ansiedade, pela preocupação, pela falta de confiança em Deus, de que Deus vai prover, de que Deus vai guardar, de que Deus vai cuidar. Pessoas que não conseguem crescer no relacionamento com Deus e no serviço a Deus e ao seu reino, porque sempre estão envolvidas com problemas, sempre estão preocupadas, não conseguem confiar em Deus ao ponto de entregar esses problemas, não entregar para Deus, mas entregar ao cuidado do Senhor, porque Deus vai trabalhar em cada área da nossa vida para que tudo se alinhe à sua vontade. Tudo que foi impedimento em nossa vida, para que possamos cumprir o chamado de Deus, o desígnio de Deus em nossa vida, Deus vai remover. Desde que nos mantivermos firmes, perseverantes no Senhor. E a que nasceu entre pedras, não conseguiu alcançar raízes. Não alcançou se firmar. Que adianta pessoas buscando conhecimento, mas não deixa esse conhecimento lhe processar, lhe amadurecer, para que alcancem não só a informação, mas a revelação da palavra. Cristãos sem raízes, superficiais, que querem o evangelho light, que querem que Deus lhe somente diga que vai dar tudo bem, não tenha preocupação, continue vindo para a igreja uma vez por semana e fica da vida que você quiser porque Deus te ama. Pessoas que não têm raízes para poder ouvir verdades, porque são pessoas muito sensíveis.
E essa sensibilidade também é construída pelo sistema babilônico, para que você não saiba a força que você tem, para que você não saiba a capacidade que você tem de liderança, para que você fique nesse seu dodói e não se desperte a liderança genuína em Deus que há dentro de você. Então Jesus ensinava às multidões por parábolas, mas aos seus discípulos ele chamava à parte, ele dava as instruções, as explicações, retirava as suas dúvidas. Que tremendo é você ter acesso a um mestre designado por Deus para que você possa tirar as suas dúvidas, para que você alcance as instruções do que você precisa para crescer e amadurecer. Porque nós não crescemos sozinho. Esse crescimento sozinho que acontece fisicamente e talvez nem aconteça sozinho, porque quando criança necessitamos de cuidados, necessitamos de alimentação e que outros cuidem de nós. Mas quando alcançamos uma certa idade, nosso corpo já vai crescendo, a gente já vai saber se alimentar. Mas ainda assim precisamos de ajuda de outros que nos direcionem na nossa vida, na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa vida ministerial, nos nossos relacionamentos. Ou seja, sozinho pode até crescer, mas cresce muitas das vezes desordenado, desajustado, desalinhado. Precisamos entender os benefícios de se submeter nesse sistema educativo criado por Deus, não pela religião, para um crescimento saudável. Por isso, o modelo de Deus, educativo de Deus é o modelo de discipulado. É o modelo no qual Deus nos comissiona, Deus nos designa mestres, professores, educadores para as nossas vidas. Assim como Yeshua foi designado aos discípulos, Yeshua depois designou os discípulos como apóstolos a uma geração, a um território, dizendo: ide e façam discípulos estudantes de entre as nações, ensinando-os tudo o que eu vos ensinei. Ou seja, Yeshua não só veio ser o Salvador da humanidade, mas Jesus e Yeshua também era o Hamashia, mestre de justiça, que iniciou um sistema educativo do reino, porque ele penetrou os lugares altos, os lugares divinos, alcançou as revelações do Pai e transferiu aqueles que ele escolheu, que ele elegeu. Aleluia! Por isso temos que entender a importância da educação. Porque nós estamos em um reino educativo, não numa religião. De tempos em tempos temos que revisar a nossa vida e precisamos saber em que temos evoluído, em que temos crescido. Se nós não estamos vendo crescimento, ou as pessoas ao nosso redor não estão vendo crescimento em nossa vida, algo está errado. Talvez estamos no sistema do estancamento, da religião, das trevas. Precisamos revisar a nossa vida, revisar o nosso compromisso, revisar as nossas atitudes e entrar novamente no sistema educativo do reino, que te promove
de etapa em etapa, de temporada em temporada, de glória em glória, porque você não será o mesmo eternamente, mas você vai crescer de glória em glória, de processo em processo, de vitória em vitória, porque Deus é com você, Deus é conosco. Mas para isso, muitas vezes, precisamos entender os encerramentos, os fechamentos de ciclos, para que Deus inaugure os nossos ciclos, as novas etapas em nossa vida. E aqui eu finalizo essa ministração com oração por todos nós e deixando mais uma vez a mensagem de que o Espírito Santo está pronto. O Senhor me disse: o Espírito Santo está pronto para atuar na vida daqueles que deixarem Ele atuar. Hoje de manhã, quando acordei, até pensei: Senhor, diante desse sonho que o Senhor me deu nesta noite, de eu passando em muitos lugares, orando, impondo as mãos e eu passava pela parte de fora, passava impondo as mãos assim, orando e correndo, acelerado, não estava parado, correndo e passando as mãos, e a visitação de Deus ia passando. E eu pensei: Senhor, então nesta manhã o Senhor quer que eu ministre algo sobre a Tua glória, sobre o poder do Senhor? E o Senhor me disse: isso também, mas esta glória, ela precisa ser construída em um lugar, em um ambiente no qual ela possa ser sustentada. Yeshua disse: não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão os odres vão se romper. Não se costura pano novo em vestimentas velhas, porque senão as vestimentas também vão se romper. Deus está derramando o nível de glória, o nível de poder, o nível de unção. Mas se eu disser que todos vão receber isso na mesma medida, isso não é verdade. Deus vai derramar em pessoas processadas, em pessoas amadurecidas, em pessoas que perseveraram, em pessoas que foram fiéis a Deus, aos processos, uma glória maior, uma glória que muitos se têm ouvido de profecias antigas, uma glória postreira, uma glória final, uma glória maior. A glória dessa casa será maior do que da primeira casa. Porque a glória que habitou em Yeshua, porque habitou no Antigo Testamento em tabernáculos e templos, mas no Novo Testamento esta glória veio no corpo de Yeshua. E agora esta glória também está vindo sobre a igreja, sobre o corpo de Mashiach, o corpo do Messias, a igreja, os discípulos, todos serão cheios da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então precisamos entender que apesar de Deus ativar, curar, a glória de Deus encher a cidade, encher a nação, encher as nações, toda a terra, muitos serão ativados, muitos serão curados, muitos serão restaurados nas suas habilidades, nos seus dons, no seu potencial. Mas um remanescente é que será chamado para ser os construtores, os administradores, os mordomos desta glória. Os mordomos de Deus, os administradores fiéis do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos a vida de cada um que está presente nessa transmissão. Senhor, que está presente aqui também conosco. Senhor, abençoa a vida do meu sogro, da Anne, da minha esposa, a minha. Senhor, de todos que estão nos assistindo nessa conexão, lá em Rondônia, lá em Governador Valadares, Pai, lá em São Paulo. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, te peço visita Araraquara. Pai, eu creio que há uma manifestação maior da glória de Deus sobre aquele território, sobre São Paulo.
Pai, sobre Minas Gerais, sobre o Brasil. Senhor, te pedimos agora, em nome de Yeshua HaMashiach, que nós possamos, Senhor, tomar consciência do plano e propósito pelo qual fomos chamados, de saber, Senhor, que o Senhor depositou em nós dons e habilidades que muitas vezes não colocamos a teu serviço, que não colocamos, Senhor, a serviço do teu reino, porque o sistema babilônico tem trago confusão, porque ficamos no comodismo. Mas, Senhor, chegou o tempo, Senhor, de todo o teu povo, Senhor, se despertar em nome de Jesus e se alinhar à tua vontade, se alinhar ao teu plano, Senhor, para este tempo, em nome de Jesus e para esta geração, Senhor. Por isso eu te peço uma ativação dos dons, das habilidades, da consciência. Desperta o entendimento daqueles que estão dormindo, Senhor. Visita o Senhor, traz a tua experiência, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Oh, eu creio, Senhor, que o teu Espírito está soprando agora mesmo, revigorando, reconstruindo ânimo naqueles que estavam desfalecidos, cansados e oprimidos. E Jesus chama: venham a mim, porque eu vos darei descanso. Oh, Rabaxerebequenda, Ramanabassai, porque no meu descanso, enquanto você descansa o meu descanso, eu te reconstruo, eu te renovo, eu te restauro. Aleluia. E assim declaramos, Senhor, que esta semana iniciamos, Senhor, com a nossa produtividade a 100 por 1. Vamos produzir muito mais do que na semana passada, nos tempos passados, porque agora estamos cheios da glória do Espírito do Senhor, que nos dará criatividade, habilidade, força, destreza para realizar grandes coisas ao Senhor, para solucionar problemas que antes não havíamos conseguido enxergar as soluções. O Senhor deposita em nós sabedoria divina. Aleluia. Para construir, para realizar, para produzir. Deus depositou em nós os seus dons, as suas habilidades, as suas capacidades. Saiba que as suas mãos são produtivas. Os seus pés também são produtivos. A sua boca, não diga sou pesado de palavras, não sou de boa comunicação, não diga isso. Porque pelo Espírito Santo vai ser desatado na sua vida uma comunicação profética. Deus te encherá de palavras de vida, de sabedoria, de conhecimento. Não estejam ansiosos pelo que haver de dizer, diz o Senhor, porque eu vos darei palavras, eu vos darei sabedoria, vos darei boca. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor, que o Senhor esteja conosco essa semana de propósito, ativando-nos. Seja, Senhor, cobertura sobre os nossos territórios. Seja, Senhor, saúde divina sobre os nossos territórios, sobre o nosso povo, os nossos familiares, parentes, amigos, discípulos. Declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre os nossos territórios, em nome de Yeshua HaMashiach. Quero deixar o abraço aqui da minha esposa e todos que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana, que você seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Pai, a doce consolação do Espírito Santo seja com você e a sua casa. E se você crer, diga um amém. Shalom, shalom. A paz do Senhor e até a próxima transmissão. Shalom.